Senhores assinantes, nós já estamos literalmente a bordo da chamada economia do conhecimento na sociedade da informação, cujo principal reator é o processo da chamada educação continuada nas escolas e também nas empresas. É um fenômeno universal, mas já tem a sua versão brasileira, com todos os problemas, desafios e soluções que essa revolução exige de todo o nosso processo de formação, capacitação, qualificação de recursos humanos. E é para tratar exatamente desse assunto, que é muito vasto, que nós recebemos em nosso espaço aberto uma autoridade da matéria, e já com longa e produtiva carreira na área acadêmica no campo de consultoria empresarial. Estamos aqui hospedando nesse programa a professora Maria Tereza Leme Fleury, que é diretora da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, socióloga e consultora na área de recursos humanos, e também diretora científica da Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Administração. Professora, primeiramente, desde quando a professora está no comando de uma das mais importantes escolas de economia e administração do país, não sendo nem economista, é socióloga? Olha, eu tomei posse efetivamente há um mês atrás, no dia 6 de agosto, e comecei a trabalhar uns 15 dias antes, então um mês e meio que eu estou... Está na estreia, né? Estou na estreia. Decolagem. O corpo docente tem quase 200 profissionais, né? Isso. Professores, pesquisadores e quantas mulheres nesse... 23, 24 mulheres, certo. Quer dizer, 12%. Pouco mais de 10%. Pouco mais de 10%, quer dizer, não é um número tão significativo. Você, como pesquisadora, digamos assim, da economia do trabalho, com foco na gestão de recursos humanos, como avalia o avanço da própria mulher nos cargos executivos das empresas brasileiras? É um avanço que é tímido. Quer dizer, a avaliação ainda é quase melancólica. Olha, ela está avançando bem para o nível gerencial. E a gente observa, por exemplo, numa faculdade como a minha, hoje em dia, nós temos um contingente feminino nos 3 cursos, bastante significativo, e elas estão caminhando. Estão caminhando para postos gerenciais, e nisso elas estão se saindo muito bem, e começando a chegar nos postos de comando das organizações, em termos de organizações privadas, organizações de terceiro setor, organizações públicas, mas ainda é muito mais exceção. Outro dia, a nossa Júnior Féia convidou a Maria Silvia Bastos e foi um maior sucesso lá na faculdade. Todas as meninas querendo saber como é que uma outra mulher tinha chegado no posto que ela chegou, tendo filho, conciliando a vida, quer dizer, ou seja, ainda é uma raridade, né? Agora vamos falar de educação continuada que está na moda. Há uma convergência crescente da escola com a empresa, da empresa com a escola, assim, na escola de nível superior, mas ainda não na escola de nível médio, a não ser da maneira tradicional de parceria do ensino profissionalizante. Mas eu digo, na escola de nível superior, as empresas estão procurando as escolas como nunca antes? Eu acho que sim. A minha experiência, por exemplo, trabalhando em escolas de administração, e eu comecei minha carreira trabalhando na FGV, na EASP, depois é que eu fui para a USP, e estou na USP há mais de 20 anos, era que havia uma demanda muito reduzida das empresas pelas escolas de nível superior na forma de educação continuada. Quer dizer, a demanda era por ir recrutar alunos de graduação. Eu acho que essa é uma preocupação recente, final dos anos 80, início dos anos 90, e eu acho que não é um modismo só importado, não. Eu acho que tem a ver com toda uma conjuntura econômica nossa. Que mudou o padrão, inclusive, de trabalho duro. Na empresa, o trabalho virou estudo também, não é isso? Eu acho que há uma sinergia maior. E eu acho que tem uma coisa econômica mesmo, eu acho que até muito... Cada vez mais caro. Cada vez mais caro. E a gente começa a competir, inclusive, em termos de um pessoal cada vez mais qualificado, quer seja no nível operacional, né? Quer seja no nível gerencial, no nível diretivo das nossas empresas. E aí a educação continuada ficou muito mais significativa. Agora, o interesse da empresa é estabelecer, digamos, a de grande porte, com grandes desafios também nessa área, ela é de fazer a sua própria escola dentro, chamada universidade corporativa, inclusive, ou buscar parceria, aliança com as escolas estabelecidas?
Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Nós temos uma série de empresas... Uma coisa puxa a outra, né? Muitas vezes puxa a outra. É. Nós temos uma série de empresas que desenvolveram as próprias universidades corporativas, as suas próprias escolas, né? Então, a gente tem aqui vizinho de vocês, a Boston Business School, quer dizer que, então, tem uma ideia dessa universidade corporativa, mas o tempo todo fazendo parceria com a universidade mesmo, né? Principalmente para o desenvolvimento de conteúdo, quer dizer, nós temos que estar trabalhando um conteúdo que seja adequado às nossas organizações, mas que tenha algum tipo de reflexão teórica, de reflexão crítica, tem que ter um certo cunho mais severo em termos de metodologia para diagnóstico, para pesquisa, que eu acho que isso a universidade tem a competência por excelência, né? No caso da universidade, no caso da USP, por exemplo, que é um ente público de ensino gratuito universal. Há uma crítica dentro da própria escola de que ela não poderia entrar com a corda toda na prestação de serviços para empresas mediante pagamento. É claro que nem se faria isso também de graça, muito menos de graça, mas mesmo a pagar, eles questionam esse processo. Essa é uma polêmica assim, super complicada dentro da universidade. Eu acho que a universidade é plural, é diversa e a gente tem que ter, justamente, respeitar e observar todos os pontos de vista. Mas eu acho que eu sou grande defensora da universidade pública, enquanto ela não é apenas uma universidade de ensino, mas ela é uma geradora de conhecimentos. Quer dizer, ou seja, eu acho que a gente tem uma função primordial que é produzir conhecimento sobre a realidade brasileira. E produzir conhecimento de muito boa qualidade e que sirva, tá certo, para a gente melhorar o nosso país. Então, eu acho que a gente tem o tripé, quer dizer, nós somos uma universidade que tem uma obrigação de ensino, tá certo? Um ensino de graduação, um ensino de pós-graduação. Quer dizer, na pós-graduação a gente está formando pesquisadores e docentes para o Brasil inteiro, para o mundo até, porque a gente tem convênios com a América Latina, com outros países e gente vindo para cá. E a gente tem atividade de extensão. E a atividade de extensão numa escola como a minha, que é uma escola de ciência social aplicada, né, economia, administração, contabilidade, a extensão ocupa um papel fundamental também. Quer dizer, o tripé tem que ser bem trabalhado. É como o caso da escola de agronomia, onde a extensão é fundamental. É o grande colorário, né, da coisa. Pois é. E nas atividades de extensão, os nossos cursos de treinamento, os nossos cursos todos voltados para um público gerencial, para um público executivo, os chamados MBAs, ocupam, obviamente, um espaço importante. E aí, eles são cursos que são oferecidos para organizações que podem pagar. E por que não a gente ter um financiamento também à escola pública que vem de segmentos privados ou de outros segmentos da sociedade? Até porque já me foi dito que dentro da cultura empresarial moderna, o estudante não, o profissional que se dispõe ou que é convidado a fazer um curso desse tipo, fica muito satisfeito em saber que o curso é pago e não de graça. Ele se valoriza com isso. Tem isso mesmo. Inclusive, a gente vê dos nossos alunos dos MBAs, tem um senhor orgulho de usar uma camiseta que tem alguma sigla ligada à USP, quer dizer, tem todo um aspecto por aí. E com isso, a gente consegue angariar recursos e financiar uma série de coisas, inclusive acadêmicas. A gente financia, por exemplo, as nossas revistas acadêmicas através desses recursos que a gente vai angariando nos MBAs, etc. Né? Agora, quantos cursos nós temos novos, inclusive, numa escola como a USP, para não dizer nas grandes escolas brasileiras como um todo, na área do Rio de Janeiro, por exemplo? Olha, nós estamos dentro da universidade saindo uma série de cursos novos. Por exemplo, saiu um curso de engenharia aeronáutica lá em São Carlos, que tem inclusive um link muito próximo à Embraer e a demandas da Embraer, né? Na nossa faculdade, especificamente, nós estamos com um curso de Relações Internacionais, que é um curso assim, muito interessante, porque é um programa conjunto nosso, né, do Departamento de Economia, da Faculdade de Direito e do Departamento de Ciência Política da FEFELET, da Faculdade de Filosofia. Quer dizer, então são 3 escolas que se juntam para segurar essa barra firme.
E o grau de interesse que isso já está despertando, ou ainda falta informação, divulgação desse curso? Olha, é extraordinário. Nós tivemos uma demanda de 60 candidatos por cada vaga no último vestibular. Quer dizer, ou seja, a demanda é muito significativa, veio um pessoal de muito bom nível. Eu tenho tido a oportunidade de assistir às palestras às quintas-feiras que eles têm, que a gente traz convidados assim de primeiríssima linha, e eu vejo a qualidade das perguntas de um aluno de primeiro ano para uma pessoa tipo o ministro Sadenberg, o professor Hélio Jaguaribe e tal. Eu fico assim me sentindo orgulhosa das nossas crianças, como a gente diz, né? Agora, no Rio de Janeiro, qual é a instituição que mais pontifica nessa linha de cursos esses cursos em parceria com as empresas, com entidades empresariais? É a Fundação Getúlio Vargas, a Federal do Rio, a PUC do Rio? Olha, nós temos as três, tem. A Federal do Rio de Janeiro, a COPIAD, tem, e ela foi assim quase que uma das precursoras nessa área, montando inclusive MBAs em companies e tendo o MBA dela. Depois, na PUC do Rio de Janeiro, o IAG também tem uma tradição nessa área, e a Fundação Getúlio Vargas também, e inclusive tem toda uma ligação lá com o IPGE e tal, que é bastante frutífera. Então, no Rio de Janeiro também a gente tem tanto escolas públicas, quanto uma universidade pública, uma universidade confessional, como a PUC, a FGV, e temos as faculdades e universidades privadas, né? Uma empresa que, na verdade, é uma mega estrutura, tipo Petrobras, estabelecida no Rio de Janeiro, até fisicamente, por motivos óbvios, ela tem convênios com as escolas do Rio de Janeiro e também com as escolas de São Paulo. Sim. E a USP também. Também. Conosco ela tem. Nós temos esses cursos fechados, esses chamados MBA in Company, e que são dados num mix presencial e à distância, quer dizer, através de videoconferências e uso de internet. E tem tido uma aceitação muito grande, quer dizer, o pessoal tem gostado e tem desenvolvido trabalhos interessantes nesses cursos. E o que significa um MBA sob medida ou por encomenda? Que existe uma estrutura toda que já é montada e que isso tem que ser obedecido para qualquer tipo de programa. Mas que alguns módulos podem ser oferecidos para aquela empresa e, por outro lado, os exercícios, os exemplos, os trabalhos que os professores forem desenvolver têm que ser muito mais voltados para a realidade daquela empresa ou daquele setor de atividades. Porque eu tenho tido alguns questionamentos aí nas minhas andanças do mundo corporativo, dando conta de que essa questão do MBA, por exemplo, que muita gente apresentou como um modismo passageiro, e não é uma inclinação irreversível do sistema, mas que ele chegou antes, que a demanda chegou antes da oferta, que a demanda da empresa chegou antes da oferta da escola, e que a escola, pegando um atalho, acabou importando modelos americanos, por exemplo. Olha, eu não acredito. Eu estava, inclusive, na coordenação do nosso pós-graduação, na hora que foi criado o MBA lá dentro da USP, e a gente estudou muito, quer dizer, os modelos americanos, os modelos europeus, que a gente tem uma série de convênios com universidades europeias, e procuramos estruturar alguma coisa de acordo com a nossa realidade. E não apenas em termos de estrutura, mas em termos de conteúdo programático. E a gente tem uma preocupação muito grande em ter um afinamento com o que tem de mais atual fora, mas um desenvolvimento de uma proposta nossa. E, para mim, isso até tem uma conotação ideológica muito forte. Eu sou geração 68, estudei na década de 70 nos Estados Unidos. E o meu trabalho lá naquela época, na Universidade de Stanford, era sobre Education as Cultural Colonialism. A ideia do colonialismo cultural. Se nós estivéssemos reproduzindo um MBA, tá certo? Ou um curso de graduação ou de pós-graduação no molde americano, tá certo? Nós estaríamos fazendo isso de ter um colonialismo cultural aqui. Tá? E isso eu acho super perigoso. Até porque é aderente à questão econômica direta, né? Exatamente, que é inclusive uma grande fonte de receitas para eles. E nós temos universidades americanas entrando aqui e querendo ter escolas ou associações ou, enfim, coisas aqui dentro. É um fenômeno recente, né? Isso, para ser braço operacional.
Aí sim é para ser braço operacional, é quase como fosse a maquiladora mexicana, tá certo? Quer dizer, o que vocês fazem? Olha, o conteúdo, a inteligência da coisa está na matriz. Vocês aqui são um braço operacional. Ora, isso eu acho um absurdo. Eu acho que nós temos que ser parceiros. Nós temos que ser parceiros de universidades americanas, de universidades europeias, mas, sabe, está trabalhando junto, mas está trabalhando um conteúdo e uma metodologia adequada à nossa realidade brasileira, com respostas ao que a nossa sociedade precisa. E nessa parceria daqui para fora, já existiria um treinamento da parceria aqui por dentro, por exemplo, da USP com a Unicamp, com a FGV, com a Federal, com a Brasília, quer dizer... Como é que está o campo de parcerias nessa área entre as universidades brasileiras? Olha, nós temos parcerias, óbvio, a gente tem com as universidades brasileiras dentro da área de administração, nós temos uma associação, a AMPAD, que reúne os programas em administração e contabilidade. E aí a gente tem parcerias interessantes com as universidades brasileiras. E no caso da economia também, quer dizer, existe isso, e isso tem sido, eu acho que, extremamente frutífero na troca de professores, na realização de pesquisas conjuntas, etc., né? E temos as parcerias internacionais, que para a gente também são extremamente importantes, né? Professora, tem dezenas de livros na área de gestão de recursos humanos, mas um deles chama a atenção já pelo título direto, assim, Estratégias Empresariais e Formação de Competência. O quebra-cabeças caleidoscópico das empresas brasileiras. E bota quebra-cabeça nisso, como é que está o desenvolvimento dessa montagem do quebra-cabeças pelas empresas brasileiras, digamos, nos últimos 3, 4 anos? Olha, eu acho que é um quebra-cabeça cada vez mais complicado em termos do próprio arranjo empresarial hoje do tecido produtivo, tá certo? Quer dizer, hoje nós temos ainda toda uma divisão de pensar uma divisão segmentada por setores produtivos, setor automobilístico, setor químico, etc. Só que nós temos muito mais um trabalho feito em cadeias, quer dizer, a cadeia automobilística, a cadeia química que pode chegar lá no setor de vestuário. E como é que a gente está trabalhando esse caleidoscópico em termos de empresas nacionais, empresas multinacionais? O que a gente tem de competência aqui? O que nós não temos de competência, o que a gente é competitivo, o que não. O que a gente pensa... Isso varia de setor por setor, não só de empresa por empresa. Com certeza, setor por setor, e a gente vai investir no quê? E aí que eu acho que a gente tem que pensar uma política industrial olhando vários parâmetros. O que é gerador de emprego, o que nós podemos desenvolver tecnologia e nós podemos ser extremamente competitivos, o que nós temos que pensar que fazer aqui porque está desbalanceando a nossa balança comercial. Certo. Então eu acho que esse olhar, eu chamei essa ideia do caleidoscópio, porque cada vez é como se fosse um quebra-cabeça, e que cada vez que você acha que você montou uma figura, alguma coisa se move fora ou dentro, certo, e essa figura assume novos contornos. E eu acho que é um nosso esforço, como pesquisadores, e você como um jornalista econômico que tem essa envergadura, é tentar compreender esse caleidoscópio. E esse caleidoscópio não tem nada a ver com a dissonância cognitiva do presidente. Pois é, mas de repente não, mas dá um pouco, né? O caleidoscópio aí, nós temos que os choques de gestão corporativa nos últimos anos estão sendo, ou estariam sendo adequadamente repassados das grandes para as médias e até para as pequenas dentro das cadeias produtivas ou cadeias de valor, porque é uma questão de física aplicada, nenhuma cadeia pode ser mais forte do que o seu elo mais fraco. Mas tem uma dimensão importante que se chama a governance da cadeia, a governança da cadeia. Quem é que tem mais poder para editar regras, né? Certo. Não é de cima para baixo essa governança? Depende do setor, depende do segmento. Em alguns você pode ter o que a gente chama de producer driven, né? Quer dizer, uma automobilística está na montadora, certo, mas numa de alimentos pode estar lá na ponta, no supermercado, no varejista. Quer dizer, a gente tem que estar trabalhando cadeia a cadeia para entender um pouco como é que essa coisa funciona, né? E muita coisa pode estar também na base do próprio sistema financeiro. Com certeza. É isso? Dizem também que o executivo brasileiro, ele é um profissional escaldado, escolado em gestão de crise. Como é que estamos em gestão de crise dentro da escola?
Olha, é um tema bastante complexo e eu acho que quando... É um curso específico já? Não. Porque são crises de todo tipo, né? Olha, eu acho que o que nós aprendemos na faculdade foi uma coisa muito interessante. Nós temos uma pluralidade de economistas, por exemplo, de todas as tendências, né? A minha faculdade tem a grande vantagem de ter o espectro que vai de todo... digamos assim, colocando do professor Antônio Delfim Neto, tá certo, a todo o pessoal do PT, do professor Paul Singer, do professor João Sayad, etc. Nós temos, passando por todos os professores PSDB, nós temos o espectro amplo e variado, que eu acho que é a grande riqueza da nossa faculdade. Que eu acho que nós não somos como outras faculdades que têm uma única linha, né, ideológica e uma única linha, inclusive, de teoria do conhecimento, de teoria em economia ou em administração. E a gente resolveu aproveitar isso não apenas para o uso externo na nossa sociedade, mas também para uso interno. Então, uma das coisas que a gente comentou agora, em termos dos cursos de economia, são feitos daquela forma mais tradicional, com uma série de aulas, de trabalhos, etc., de economia brasileira, mas eles têm as palestras. E as palestras com esse espectro de professores. E com isso, eles vão estar trabalhando a conjuntura, trabalhando a crise, trabalhando o momento brasileiro, no aqui e no agora, e não daqui a quase X anos, quando se formar. Conjunta médica na cabeceira, né? Exatamente. Bom, conjunta médica na cabeceira. E olha, uma junta assim de primeiríssimo nível. Professora Maria Tereza, ela tem algo mais que uma magnífica carreira acadêmica. Ela é filha do engenheiro Rui Leme, criador dos cursos de engenharia de produção da Politécnica de São Paulo. Ela é filha também da psicóloga Maria Alice Vanzolini da Silva Leme, também professora da USP. E sobrinha do zoólogo Paulo Vanzolini, que, a despeito da sua grande carreira na área científica, é também um festejado compositor de MPB, assim do padrão levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Pois é disso que o Brasil mais precisa hoje, levantar o ânimo, sacudir a crise e dar a volta por cima para um crescimento econômico sustentado, duradouro. Professora, obrigado pela sua participação em nosso programa. Senhores assinantes, obrigado pela atenção e até a próxima semana.